roupas imorais e brincos são usos e costumes? É a pergunta que é feita e vai ser respondida. Muita gente diz, roupas, isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Brinco, isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Calça na mulher, isso aí não é doutrina, é usos e costumes. Será que roupas imorais são apenas usos e costumes? E que não são doutrinas, não têm nada a ver com doutrina? Por outras palavras, será que roupas imorais e o uso de brincos e o uso de calças, será que isso daí não são pecados na vida de uma mulher? Será que são apenas usos e costumes e que ninguém vai ser condenado por causa de usar essas coisas? É isso que nós vamos saber. Já já nós vamos saber. Escutem aqui esta mensagem, este áudio aqui. Todo líder que não se adapta à doutrina, ele tenta adaptar a doutrina a ele. Amém? Então aqui foi afirmado neste áudio que todo o líder que não se adapta à doutrina tenta adaptar a doutrina a ele. Concordo. Só que assim, irmão, o inimigo das nossas almas, ele começa por pregar verdades, mas depois na interpretação dessas verdades, aleluia, entram as mentiras, entram as distorções, ou seja, a verdade misturada com mentira, as meias verdades. Não é? Todo pregador, todo pastor que não se adapta à doutrina tenta adaptar a doutrina a ele. É verdade. A doutrina de Deus ela é uma só. Há três fontes de doutrina. Existe a fonte divina, doutrina de Deus. Glória a Deus. Existe a doutrina dos homens, também chamadas de tradições humanas, não é? E existe a doutrina dos demónios, doutrinas de demónios. Então existem três fontes. Glória a Deus. Então quando o homem não se adapta à doutrina de Deus, ele tenta adaptar a doutrina a ele. Ou seja, isto seria até uma frase que poderia servir de tema para pregações. Está até bem, até concordo com o que o pregador falou. Mas o pior vem a seguir. Ouçam o que vem a seguir. Eu não estou falando costume não. Isso aqui é roupa. Roupa é costume. Eu não estou falando costume não. Isso aqui é roupa. Roupa é costume. Reparem que o pregador disse, eu não estou falando roupa não. Roupa é costume. Amém? Ele disse que roupa é costume. A gente já vai... Isto é um perigo. Eu dizer que roupa é costume. Roupa não é doutrina. Ou melhor, que nenhuma roupa é pecado, mas é uso e costume. Isso aí é um perigo. Aqui entra a meia verdade já. Roupa não é doutrina. É sim. Eu vou provar que roupa é doutrina. Aleluia. Vou provar para os irmãos que roupa é doutrina. Mas continuando... Eu não estou falando costume não. Isso aqui é roupa. Roupa é costume. Isso aqui não é doutrina. Pronto. Aqui o irmão disse que eu não estou falando roupa não. Roupa é costume. Isto aqui não é doutrina. Ou seja, roupa para ele não é doutrina. Ok. Vamos começar a refutar. E as pessoas ainda dão glória a Deus. Não é? Muitos dão glória a Deus. Aleluia. Outros falam em línguas da carne. Com uma mensagem destas. Começa bem, mas entra a distorção. E vocês têm que estar bem atentos para discernir as heresias de perdição. Isto aqui é uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios. Roupa não é doutrina. Roupa é usos e costumes. Pronto, foi o que ele falou. Agora vamos para a Bíblia. Vamos ver se a Bíblia diz que roupa é usos e costumes. Alabai, Shurikova Ramanagaya. Urricanta Lamasteria Andalabaia. Vamos para a Bíblia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Diz em 1 Pedro, eu só com dois versículos, ou apenas com um versículo, somente com um versículo, 1 Pedro 1,15, eu poderia destruir a ideia de que roupa é uso e costume, roupa é costume, roupa não é doutrina. Somente com um versículo eu poderia destruir a ideia de que roupa não tem nada a ver com doutrina. Roupa é uso e costumes, e uso e costumes não é doutrina. Somente com um versículo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ler aqui este versículo e depois o contexto.
Mas como é santo, não é? Agioi, como é santo aquele que vos chamou, santo é que é consagrado, separado do pecado. Aquele que vos chamou, sede vós também santos, ou seja, separados do pecado, em toda a vossa maneira de viver. Eu pergunto, aleluia, pergunto para os irmãos, roupa não pertence à minha maneira de viver? Será que a roupa não pertence à tua maneira de viver? Se roupa não é doutrina, então anda sem roupa. Será que se tu andares sem roupa, tu irás para o céu? A pergunta, aleluia, aleluia, essa pergunta é respondida em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, que diz: Ramandagai, eis que eu venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam a vergonha da sua nudez. Aleluia. Uricantaramanagai, ripalabastéria, oh glória a Deus, e campantastéria andalabaia. Então, peraí, se roupa não é doutrina, então não preciso de roupa. Se ela não é doutrina, se roupa é apenas usos e costumes, então eu não preciso nem de roupa. Se isso é usos e costumes, e se os usos e costumes não têm nada a ver com doutrina mesmo, vou provar que tem tudo a ver. Porque os usos e costumes é o conteúdo da doutrina, é o propósito e o efeito na vida prática do cristão. Então toda a doutrina é o quê? A doutrina é ensino, instrução, ensinamento. E o que é costume? Usos e costumes são hábitos. Aleluia! Então não existe nenhuma doutrina, venha ela de Deus, do diabo ou dos homens, que não tenha como conteúdo, como propósito e como efeito na vida prática da pessoa, neste caso do cristão, os usos e costumes. Então os usos e costumes são o conteúdo da doutrina. Por vezes, os usos e costumes são um sinónimo da doutrina. Ou seja, é a mesma coisa, conforme eu posso provar num outro versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E por vezes é o conteúdo. Eles nos expõem costumes que não nos é lícito receber, visto que somos romanos. Aleluia! Então os romanos não queriam saber, estavam dizendo que Paulo e Silas estavam ensinando, expondo, do original grego é ensinando. Estavam doutrinando, ensinar é doutrinar. Estavam a doutrinar costumes, então os costumes são o conteúdo da doutrina. Não se pode dissociar nem separar costumes de doutrina, senão ficamos sem nada com o que ensinar. Senão eu vou dizer para os irmãos, não. Não o quê? Irmão, não, eu apenas separei costumes de doutrina. Em Êxodo 23 diz, não matarás. Se eu separar os usos e costumes da doutrina, há o mau costume de matar e o bom costume de não matar. Então eu vou separar, não vou falar dos costumes, então não vou falar de matar. Meto só não. Separei os usos e costumes da doutrina. Não vais entender não o quê, pastor Luís? Não vais entender. Então não tem como separar. São indissociáveis, inseparáveis. Os usos e costumes estão interligados com a doutrina. E por vezes se confundem com a mesma. Por vezes é a mesma coisa. Hanamada é o conteúdo, aleluia, é o propósito e o efeito na vida prática do cristão. Por exemplo, não matarás. Há um propósito nesse ensinamento, nessa doutrina. Glória a Deus. O propósito da doutrina é não matar. Quando a pessoa que era matador, que era homicida, deixa de matar e passa a não matar, ele mudou os seus usos e costumes. Então é o efeito. Então os usos e costumes são o propósito da doutrina e o efeito na vida prática da pessoa. Então não tem como separar os usos e costumes da doutrina. Então é uma baboseira eu dizer que roupa são usos e costumes, como se os usos e costumes não tivessem nada a ver com a doutrina. Roupa não é doutrina, isso é uma baboseira, uma patetice, uma paleramice. Isso é pessoas que nem sequer conhecem português, a língua portuguesa. Vai ao dicionário, estuda o que é que significa doutrina. Estuda o que é que o dicionário te diz que são usos e costumes. Tanto uso como costume tem como sinónimo hábitos. Então, os usos e costumes são hábitos. Aleluia! Então, tudo aquilo que tu, de uma forma regular, costumeira, habitual, fazes, está incluído nos usos e costumes. Por exemplo, a tua maneira de pensar habitual, de desejar, de sentir, não é só a roupa. Ela não é só o exterior, é o exterior e o interior. Então, o modo como a pessoa se conduz, as coisas que habitualmente a pessoa faz. Por exemplo, a pessoa tem o hábito, glória a Deus, de tomar o pequeno almoço. No Brasil dizem café da manhã. E há quem não tenha o hábito, há quem fique de jejum até ao meio-dia. Então isso aí são usos e costumes, são os hábitos da pessoa. A Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Eu não estou a dizer que a pessoa comendo ou ficando em jejum, isso aí é pecado.
Alaban, tocou vanaga, chai, ou não é pecado. Mas há hábitos que são pecaminosos. Olhar para a mulher do próximo e desejá-la é um mau pecado. Falar palavrão é um mau hábito, é um pecado. Então é um mau uso e costume. Então há usos e costumes bons e há usos e costumes maus. E a Bíblia diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons usos, os bons costumes. Glória a Deus. Dizia Paulo também em Coríntios. Então há bons costumes e há maus costumes. Os costumes bons são costumes sadios. E há os maus costumes. E há costumes, aleluia, contrários à lei de Deus, que são pecaminosos. Há costumes neutros à lei de Deus. E há costumes que são de acordo com a lei de Deus. Então há vários tipos de costumes. Então estas pessoas são ignorantes ao dizerem que roupa são usos e costumes. Porque eles têm na mente que os usos e costumes não têm nada a ver. Eu digo que tem tudo a ver. Olha aí. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porque quando está escrito sede santos, porque eu sou santo. Então, espera aí. Eu tenho que ser santo, aleluia, em toda a minha maneira de viver. Ou seja, isto no original grego, no dicionário Vine, vem da palavra anastrofe, e essa palavra no dicionário Vine significa literalmente costume. Então eu tenho que ser santo em todo o meu uso e costume. Aleluia! E em Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que quer dizer que sem a santificação dos teus hábitos, dos teus usos, dos teus costumes, ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então sem a santificação, aleluia, dos teus usos e costumes, até nos usos e costumes tu não vais ver o Senhor, tu não vais ser arrebatado. Aleluia! Aleluia! Sem a santificação ninguém será arrebatado, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então se roupa e os brincos e as calças, como um pregador aí vai dizer, muito famoso, que costuma pregar nos Gideões, que Deus o abençoe. Ele está equivocado. Estamos aqui a julgar o irmão, mas ele está equivocado. E isto aqui leva muita gente a errar. Amém? Leva muita gente a errar. Não pode um cego guiar outro cego. Oh, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, repara aí. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu pergunto, a roupa não faz parte da minha maneira de viver? Faz. A moda como a gente se veste. O modo como a gente anda. Eu pergunto, brincos, os enfeites corporais fazem ou não fazem parte da maneira de viver? Fazem. Fazem parte. Aleluia. Então, são hábitos, são usos e costumes, mas fazem parte da maneira de viver. E tens de ser santo até em tudo isso. Tens de ser santo no teu vestir, no teu andar, até no teu adornar. O que te deve adornar, aleluia, é o brilho do Espírito Santo. Alabandarai, aleluia. E não o brilho das joias. É o colorido da salvação e não o colorido das pinturas e da maquiagem. Glória, o teu corpo é o templo de Deus, não pode ser profanado, não pode ser perfurado. Aleluia, tu não és gado para ser marcado, não deve ser tatuado nem colocado piercing. Aleluia. Então isso é doutrina, meu irmão. Se tu destruís o teu corpo, Deus vai destruir. 1 Coríntios, capítulo, glória a Deus, 3, versículos 16 e 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E se algum de vós destruir o vosso corpo, que é o templo de Deus e que é santo, Deus o destruirá. Então o teu corpo é santo. Se tu vais pintar o teu corpo, o teu cabelo é castanho, vais pintar de louro, de amarelo, vais pintar de ruivo. O teu cabelo é preto, vais pintar de ruivo. Rimanaga, os teus olhos são azuis, vais colocar umas lentes com contacto verdes. Os teus olhos são castanhos, vais colocar umas lentes de contacto azuis. Aleluia. Rico palabasteri anda na maia. Glória a Deus, amém? Não alteres aquilo que Deus te deu. Nada podes acrescentar às tuas obras. Aleluia, Deus fez tudo perfeito. Aleluia. Viu Deus tudo quando tinha feito, que era muito bom. Quando Deus te criou perfeito. Nenhum bebê nasce pintado, maquiado, fantasiado, enfeitado, adornado com joias, com as orelhas furadas e argolas nas orelhas, com piercing no umbigo, com tatuagem nas costas. Aleluia. Então é uma pouca vergonha dizer que roupa são usos e costumes. Roupa não é doutrina. Então anda nu. Vais para onde é que vais? Vais para o inferno, meu irmão. Quem adotar estes ensinos irá para o inferno, estas doutrinas de demónios. Então, é bem claro. Agora, o contexto desta palavra diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Amém? Isto é uma figura de linguagem. Obviamente, os lombos, aleluia, não é meter o cinto nos lombos. Aleluia. Aleluia. Mas aqui é meter o cinto no teu entendimento, nos lombos do teu entendimento, da tua razão, do teu intelecto. Sede sóbrios. Sóbrio é uma pessoa que tem autodomínio.
Uma pessoa que é prudente e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. A palavra concupiscência, glória a Deus, e cantarai, vem do grego epitomia, quer dizer lascívia, luxúria, desejo pecaminoso, aleluia, paixão. Então as concupiscências são os desejos impuros e imorais que havia em vossa ignorância, as cobiças da carne, aleluia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, se as vestes fazem parte da minha maneira de viver, eu tenho que ser santo até nas vestes. E sem a santificação até das minhas vestes, eu irei para o inferno. Ninguém verá o Senhor, ninguém será arrebatado. Então, cuidado com as doutrinas de demónios. Quando alguém diz, roupa, isso aí não é doutrina, é usos e costumes. Como eu digo, olha, não vou falar de roupa, eu vou falar do amor, vou falar da paz, eu vou falar da doutrina da salvação, a doutrina dos anjos, a doutrina da criação, falam todas, menos da santificação. Então, se falarem da doutrina da santificação, não vão falar do corpo. Deus só quer o coração. Fazem uma santificação por metade. Pregam o Evangelho por metade. Pregam meias verdades. Dão uma no cravo, outra na ferradura. Andará mastéria. Oricanta lá manai, uma meia santidade. A gente ou é santo ou é profano. Então, cuidado, irmão. Estamos a discernir a palavra. Estamos aqui a discernir a palavra. Os ensinos são públicos, então a gente publicamente tem que ouvir e concordar ou discordar. Amém? Glória a Deus. Calça é costume, não é doutrina. Saião é costume, não é doutrina. Eu estou falando. Calça é costume, não é doutrina. Saião é costume, não é doutrina. Calça é costume. Claro que obviamente que ele não falou, mas tinha em mente as mulheres. Será que calça na mulher está implícito? Porque ele não iria falar isto em relação ao homem. Calça pode ser pecado para o homem se for calça colada. Tão coladinha que vê-se tudo, até as partes íntimas. Não é? Então ele está falando calça, é costume, não é de saião, não é? É costume, não é doutrina. Agora eu pergunto, o que é que vale mais? A mulher usar aquilo que eles chamam de saião, que é uma roupa de velha, ou usar uma mini saia, uma saia acima do joelho, que é imoral? Vamos ser prudentes ou imprudentes? Decentes ou indecentes? Aleluia! Aramanai, mulheres sábias ou mulheres safadas, escandalosas, igual rameiras? Então veja que doutrina de demónios está sendo ensinada. Calça é costume, não é doutrina. Saião é costume, não é doutrina. Amém? Vamos aqui refutar isto. Calça é costume. Será que calça na mulher é costume? Vamos aqui para a Bíblia Online. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Muita heresia só numa frase, que acho que nem 2 minutos. Muita heresia. Mas começou bem. Não é? O pastor, o pregador que não se adapta à doutrina procura adaptar a doutrina a ele. Isso é o que ele está fazendo. Ele está pregando numa igreja liberal mundana, cujo fundo da igreja são decorações do Natal, quando a gente sabe que o Natal é uma festa pagã, é um culto ao deus Sol babilónico, Tammuz, que é a reencarnação de Nimrod, que reencarnou no seu filho, que ele tinha tido com a sua própria mãe e esposa, Semiramis. Portanto, é algo abominável. Então, Nimrod, o deus Sol babilónico, reencarnou em Tammuz, e Tammuz nasceu a 25 de dezembro. Aleluia! Data de nascimento do deus Sol babilónico. Glória a Deus. Então, ele vai pregar numa igreja mundana. Então, vê que as moças lá estão de calça, né? Estão com pintura, estão com maquiagem, estão de brincos. Ele vai agradar, vai dizer, não, calça não. Calça não é pecado. Não é? Saião não é doutrina, usar saião. Não. O que é doutrina é usar mini saia. Será que mini saia é uso e costume? Não é pecado de lascívia, de sensualidade e asselgeia? Porque a sensualidade ela é obra da carne. O que é sensualidade? É a falta de pudor. A sensualidade é o desejo de exibir a nudez e de expor as vergonhas, as partes íntimas. Uma pessoa que tem umas pernas formosas, tem um corpo escultural, mete uma bruta mini saia, a ver se o pernão, a coxa, a anca, a naga, ou uma roupa colada ao corpo, ou uma roupa transparente, é o quê? Para mim é uma prostituta. Gospel. É uma rameira. Aleluia. Ripalabastéria.
Eis que havia um jovem falto de entendimento, e eis que lhe saiu ao seu encontro uma mulher com vestes de prostituta e astúcia no coração. Está lá em Provérbios capítulo 7, versículo 10. O povo erra, não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus. Agora vamos aqui. Já vimos então que usos e costumes está incluído em toda a tua maneira de ver. O que é que são usos e costumes? São hábitos. Então, aquilo que tu habitualmente falas, as tuas ações habituais, os teus gestos habituais, a tua maneira de andar e até mesmo a tua maneira de agir, até mesmo a tua maneira de vestir, as tuas vestes e de te adornar, isso são usos e costumes, mas está incluso na maneira de viver. São hábitos incluídos na maneira de viver, então tens de ser santo até nisso. E sem a santificação do teu corpo e das tuas vestes, ninguém verá o Senhor. Não vais ver a Deus, vais ver o capeta. Olha, toda a gente vai ver Satanás. Se não se santificar nas vestes e no corpo, vai ver, é o diabo, não vai ver Jesus. Então vamos ver aqui se calça realmente... calça não é doutrina. A questão que a mulher não deveria usar calça. Ela poder até pode, tudo é lícito, mas nem tudo convém, tudo lhe é lícito, ela é livre. Agora em Cristo tem liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, nem sejais desobedientes nem rebeldes, porque a rebelião é como um bocado de feitiçaria. Então não se achará, ou não haverá, trás de homem na mulher. Ou seja, por outras palavras, não se achará calça na mulher, nem terno na mulher, glória a Deus, e nem vestirá o homem roupa de mulher, nem se achará saia no homem, no varão, nem vestido no varão, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Então Deus odeia aquela pessoa que faz isso, e a pessoa poderá perder a salvação por uma coisa que ela acha que é uso e costume. Ripalamasteria na lamaia. E para onde é que irão os abomináveis? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia! Ricantalamaster. Então os abomináveis, a parte dele é no lago que arde com fogo e enxofre. E no versículo 27 diz que lá não entra nada que contamine, nem que faça mentira e cometa abominação. Então quem cometer abominação não vai entrar lá no céu. Então estamos aqui discernindo, não é? Muita gente diz assim, calça na mulher, isso aí não é doutrina. Ou seja, não podemos ensinar que elas não podem usar, que isso aí é pecado de travestismo, é uma abominação. Porque da mesma forma que um homem que se deita com um homem como se fosse mulher, abominação é o Senhor teu Deus, também um homem que se veste de mulher, uma mulher que se veste de homem, que se traveste, também é abominação ao Senhor teu Deus, porque está na aparência do mal. E devemos abster da aparência do mal. Então não é pecado. Glória a Deus também. Aleluia. Ripalabastéria. Então saião não é doutrina. Então o que é doutrina? É mini-saia? Como colocam nas bonecas, na Barbie e noutras bonecas, andará mais nas manequins. E então é mini-saia a doutrina? Quer dizer, saião, ou seja, uma saia pelo menos, aleluia, uma saia pelo menos cobrindo abaixo do joelho, uma saia pelo menos a meio da canela. Muita gente chama de saião, não é? Roupa de velha. Muita gente denigra essa, isso é roupa de velha. Vale mais ser velha e ir para o céu do que ser nova e ir para o inferno, com o corpo inteiro. Então, será que agora a doutrina, então saião não é doutrina, mas mini saia é. Ou seja, usar uma saia decente não é doutrina, mas mini saia é. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia nos reserva, a Bíblia online. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é que discerne todas as coisas. E bom, então temos de ter cuidado com estas meias verdades que são pregadas por aí, nos gideões, em várias igrejas mundanas. Xarabai, por pregadores famosos, muito famosos. Que muitos deles pregam muitas verdades, mas depois no meio das verdades pregam algumas mentiras. Ou seja, eles pregam meias verdades. Não é? Porquê? Procuram agradar a gregos e a troianos. Se estiverem numa igreja em que as irmãs andam todas elas com roupa decente, não usam pintura já e maquiagem, ele vai falar, eles vão pregar santificação do corpo. Não é? Que não pode andar vestido de qualquer jeito, não pode fazer as coisas de qualquer maneira, porque isso é pecado, não pode andar pintado fantasiada, porque isso aí é vaidade. Pecado de vaidade. Mas se estiver numa igreja mundana,
em que as mulheres andam iguais piriguetes gospel, andam todas seminuas, andam com roupas indecentes, anda tudo de calça, anda tudo de brinco, anda tudo de pintura, então vai pregar, não, isso aí não é pecado, isso é uso e costume, isso aí não é doutrina, falar sobre isso é uso e costume. Então os usos e costumes vai levar muita gente para o inferno, muitos cristãos irão para o inferno porque erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, por causa dessas pregações. Tem cristão que dá mais crédito a um pregador do YouTube, ou um pregador da internet, ou uma pregadora do YouTube ou da internet, dá mais crédito a um pregador famoso e itinerante do que dá crédito ao seu pastor e à doutrina que a sua igreja ensina. 1 Timóteo 2 diz assim: Ramanaga Shaya Playa Surya Cantas Néria, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Aqui esta palavra traje vem do grego katastol, que quer dizer roupa, no original grego, roupa longa e folgada, ou seja, uma roupa decente. Honesto, ou seja, uma roupa decente. Então traje, no original grego, roupa longa e folgada. Honesto é decente, é o contrário de indecente, de escandaloso. Ai daquele por quem vem os escândalos. Melhor fora que se atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado, aleluia, no fundo do mar, do que alguém fazer tropeçar destes pequeninos. Aleluia. Então, roupa escandalosa. Cuidado. Aqui há um mandamento para as mulheres se ataviarem com uma roupa longa e folgada, uma roupa decente, não escandalosa, com pudor, ou seja, com vergonha. Vergonha de quê? De expor a nudez corporal e de exibir as vergonhas que são as partes íntimas. Uma roupa que marca o corpo todo. A saia pode ser longa, mas ela é tão coladinha ao corpo e com um tecido mole, vê-se tudo. Vê-se as redondezas, vê-se as curvas do corpo todo e vê-se até as partes íntimas. Marca até a roupa íntima. Então, se tem cuidado, isso é uma roupa indecente e imoral. Aleluia. Então, o pudor é o contrário da lascívia. A lascívia é obra da carne. E quem comete lascívia e sensualidade, que é a mesma coisa, que é a selgeia, irá para o inferno. Não entrará no reino de Deus porque o quê? Porque está na carne. As obras da carne são manifestas e elas são lascívia. Uma mulher que usa uma mini saia, ou um shortinho, ou uma roupa colante, uma roupa transparente, uma roupa delocotada, lascada, cavada, uma saia rachada, ela está usando de lascívia, está dando lugar ao demónio, da prostituição, da fornicação, do adultério, da luxúria. Ela não tem pudor. Aleluia. Ela está dando o corpo ao manifesto, ela está servindo de chamariz para que os homens pequem. Porque foi Jesus quem disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçares em seu coração cometeu adultério com ela. Quer dizer que a mulher que exibe o corpo comete adultério. A mulher que se desnuda, que anda seminua com roupas curtas, justas, transparentes, decotadas, lascadas, cavadas, rachadas, imorais, sensuais, aleluia, ela é uma rameira. Mas o homem que cobiça também é um gigolô, é um prostituto. Os dois vão para o inferno por prostitutos. Uma porque mostra o material, exibe o material que tem, exibe o corpo, que é o templo de Deus, e o outro porque cobiça o material. Glória a Deus, como se fosse uma mercadoria, como se fosse um talho, uma carne. Por vezes até dentro da própria igreja. Então o que é pudor? É vergonha. Uma mulher que veste uma minissaia é uma safada, é uma sem vergonha. Aleluia. Uma mulher que diz que é cristã, ainda se disser que é cristã, ainda pior, e veste um shortinho e um top. Aleluia. É uma safada, é uma sem vergonha. É uma rameira, uma meretriz. Uma autêntica meretriz. Aleluia. Então está aqui a roupa com pudor e modéstia. O que é modéstia? Modéstia é humildade. Modéstia é o contrário de vaidade. Aleluia. Então não é uma roupa extravagante para chamar a atenção para o corpo da pessoa. É uma roupa prudente, uma roupa humilde. Não com tranças ou com ouro ou perlas ou vestidos preciosos, mas como convém de mulheres que se fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Está aqui o mandamento para a igreja do Novo Testamento. Isto aqui não é uso e costume, isto é doutrina. Claro que tem usos, toda a doutrina tem usos, tem costumes incluídos dentro da doutrina, mas é para tu entender, isto aqui é doutrina. Doutrina, meu irmão. Roupa é doutrina. Agora tu podes usar roupa santa, roupa adequada para um cristão, ou roupa imunda, imoral, indecente e inadequada para um homem cristão ou para uma mulher cristã. Então já aqui provamos, irmão, que tanto a calça quanto a mini saia são roupas imorais. Então falar, sim, que a mulher não deve usar calça, porque é roupa de homem e é abominação ao Senhor teu Deus e os abomináveis vão ficar de fora. E falar que a mulher não deve usar uma mini saia, uma saia curta, uma saia acima do joelho, mas deve usar o chamado saião, sim. Chamam isso de saião, não é saião, mas deve usar uma roupa decente, uma saia decente, ou um vestido decente,
pelo menos a meio da canela é o ideal. Aleluia. Isso aí não é ser nem radical, nem legalista, nem fariseu, nem quadrado, nem santarrão, nem antiguado, nem extremista, mas nem legalista, é ser, nem fariseu. Aleluia. Isto é ser, aleluia, sadio na fé, é ser equilibrado, é ser um cristão que ama a sã doutrina. Então, cuidado com as falácias das pregações da internet, está a levar muita gente para o inferno nessas pregações. Alamando, Gubanai, Suriandas, Néria. É bem claro. Glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus, dá aleluia. Diz Deus seja louvado, aleluia. Alamando, Govanaya. Calça é costume, não é doutrina. Pronto, já vimos que calça não é costume. Não se achará no homem roupa de mulher, nem na mulher roupa de homem, pois todo aquele que faz tal coisa, a abominação é ao Senhor teu Deus. De fora ficarão os abomináveis. Então calça na mulher é abominação, é roupa de homem. Aleluia. Eu estou falando doutrina. Doutrina é na China, doutrina é na África, doutrina é no Brasil. Salvação, pecado, céu, inferno, amor, obediência, adoração. Agora aqui, ele falou que doutrina é em todos os países. Eu concordei com esta frase, mano. Amém? Doutrina é em todo lugar. Simplesmente a doutrina inclui a santificação do corpo. Porque é que não fala da santificação? Não falou. Doutrina é amor, sim. Deus é amor. Doutrina é salvação, sim. Jesus nos salvou. É o único fora do qual não há salvação. Tudo isso eu concordo. Mas e a santificação? Onde é que fica? Tem que se falar. Será que Deus só quer o coração? É só interior? Por fora podemos andar de qualquer jeito? Deus só quer o coração? Não. Então, ficam aqui as meias verdades, ficam aqui verdades misturadas com mentiras, distorções. É para tu entenderes, irmão. Eu concordo, irmão. A doutrina, ela é a mesma em toda a parte do mundo. E ela não muda. Porque o Senhor não muda e a sua doutrina não vai mudar. Mas toda a doutrina de Deus tem como conteúdo os usos e costumes. Está incluso nela, não se pode separar os usos e costumes de doutrina. Então a santificação do corpo inclui não falar palavrão, não olhar para a mulher do próximo, aleluia, não cobiçar no coração, não ter maus pensamentos, não ter maus desejos, sentimentos, não andar de qualquer jeito, aleluia, andar a massa, não andar por caminhos que não agradam a Deus, não fazer coisas erradas, não roubar, não matar, não destruir. Inclui também não andar sensual, seminu, na lascívia, com falta de pudor, mostrando as partes íntimas, mostrando a nudez corporal e expondo as partes íntimas, as vergonhas. Inclui. Então, isso aí é doutrina. Não é apenas usos e costumes. Está bem? Porque eles acham que os usos e costumes não têm nada a ver. Tem tudo a ver. Aleluia. Então, cuidado, irmão, com as heresias na internet. Aí pega um monte, melhora meu som aqui. Pega um monte de crente que vê uma irmã que está com um brinco e fala, está fora da doutrina, não sabe nem conhece Bíblia. Pronto, ele diz que vem um monte de crente, vê uma irmã que está com um brinco, diz que está fora da doutrina. Isto está fora da doutrina, já vou provar. Que vê uma irmã que está com um brinco e fala, está fora da doutrina, não sabe nem conhece Bíblia. Você não sabe nem o que, nem conhece Bíblia, você não sabe nada, você é um, como outras palavras, você é um pateta. Não sabe nem Bíblia. Tá bom, então vamos ver se sabe ou não sabe. A mulher está com um brinco. Ela está de acordo com a doutrina de Deus, com a vontade de Deus para o seu corpo, que é o templo de Deus. Eu pergunto, essa mulher que está com um brinco, ela nasceu com brinco? Não. Quando Deus fez Adão e Eva com brincos ou sem brincos? Sem brincos. Será que Deus furou a orelha de Adão e de Eva? Sharamanai, não. Iripanto kovanai, cuidado. Aleluia. Riparamanashuri kondorogoshori cantaramanagai. Ripalabasuri cantaramanai. Eu pergunto, Deus formou Adão e Eva com brincos ou sem brincos? Sem brincos. Então a mulher, aleluia, então a criança não usa. Aleluia, quem é que lhe vai furar a orelha? Os pais. Tem pais levando crianças para o inferno. Em vez de ensinar no caminho que deve andar, está ensinando no caminho que não deve andar.
Tem mães que estão comprando mini saia para as filhas, shortinho, legging, top, andar a baçar e saia lascada, roupa colada, roupa transparente para as suas meninas. Ai, são pequeninas, mas já estão usando roupa de prostituta. Prostitutas mirins. Para quê? Para que alguém se meta com elas, para que os pedófilos as assolem e as cobicem. Vão crescendo, daqui a pouco viram adolescentes, daqui a pouco viram jovens, mulheres, daqui a pouco alguém vai e comete um crime contra elas, as viola, andam seminuas, há os tarados, há gente que dá lugar ao demónio e vai cometer um crime com aquela jovem, quem sabe vai violá-la, estuprá-la, quem sabe vai até matá-la, por tua culpa, mãe e pai, ela que concorda com o pecado, que tem a mente poluída também, e acha que não tem nada a ver, isso aí são os costumes. Hiramanarasuri cantaramana. Então brinco, não é? A mulher que está sem brinco, tem muitos que acham que a mulher que está com brinco está fora da doutrina. Tu não sabes nada, não é? Tu não conheces nem Bíblia. Vamos ver se conheço ou não Bíblia. Tá bem? Vamos ver se eu conheço ou não Bíblia. Vamos aqui matar a charada, como diz, aleluia. Vamos ver se a gente conhece ou não Bíblia. Então vê que mentalidade completamente fora. Vamos aqui para 1 Pedro. 1 Pedro. Então, lá ver se a gente conhece ou não Bíblia. O enfeite delas, ou seja, das mulheres de Deus, dentro do contexto, não seja o exterior. Então Deus não quer que as mulheres usem enfeites exteriores. E agora cita alguns exemplos, mas há mais coisas. No frisado dos cabelos, ou seja, se a mulher tem o cabelo liso, ela não deve fazer crespo, não deve encaracolar, não deve fazer permanente, não deve encrespar, encarapinhar, fazer como se tivesse o cabelo de africana. Se ela não tem o cabelo de africana, tem o cabelo liso, não vai fazer como as moças que são de etnia africana. Porque as moças de etnia africana têm o cabelo crespo ou carapinha. Então não vais alterar o natural, o cabelo que Deus te deu. E a mulher que tem o cabelo frisado e vice-versa é igual. Se é pecado a mulher ter o cabelo liso, frisar o cabelo, a mulher tem o cabelo frisado, que é crespo ou carapinha, é que eles chamam pichinho ou difícil de pentear, também é pecado fazer chapinha, alisar. Fazer alisamento, prancha no cabelo é pecado sim. É vaidade. Aleluia. E está no Salmo 24, do 3 ao 5. Quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega à vaidade a sua alma, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Está no Salmo 4, 2 e 3. Filhos dos homens, até quando amareis a vaidade? Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia, ou seja, em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor o ouvirá quando eu clamar a Ele. Então Deus abomina a vaidade. Vaidade é pecado. Se a pessoa nasceu com o cabelo liso, não vai frisar o cabelo. Não vai encaracolá-lo. Se a pessoa nasceu encaracolado, não vai alisar. Se a pessoa nasceu com o cabelo crespo ou carapinha, cabelo de africano, não vai fazer chapinha. E vice-versa. Glória a Deus. Então é pecado. O enfeite não seja exterior. Dá apenas alguns exemplos, mas há mais. No uso de joias de ouro. Eu pergunto, se a mulher não usa joias de ouro, mas se ela usa joias de prata, será que já deixa de ser pecado? Não. Não. Isto aqui só cita alguns exemplos. Aramanaia. Há mais coisas. E se usar joias de diamante? E se usar safiras? E se usar rubis e pedras preciosas e pérolas? Não, tudo isso é pecado. Dá o exemplo das joias de ouro, mas não importa que tipo de joia é. E não importa se é imitação de joia, se é latão em lugar de ouro. Aleluia. Ricanta la mastéria. Se é pchibeque. Haramand, se é bijuteria. É pecado na mesma. E diz aqui, no luxo dos vestidos, aqui com postura é luxo dos vestidos, ou seja, vestidos luxuosos, vestidos com lantejoulas, vestidos a arrastar pelo chão com cauda. Aleluia. Saias de bicos também, não é? Está muito em moda, mas aí isso também é vaidade, irmão. Xaramandarabastéria andalabaia. Uricantalabastéria. Então o efeito delas não seja exterior. Aleluia. Na alteração da natureza dos cabelos, por outras palavras. Se é liso, não vai frisar, não vai encaracolar. Se é carapinha, crespo, não vai fazer pranchar o cabelo, passar a ferro, alisar. No uso de joias de ouro, mas não só de joias de ouro, de todo tipo de joias e bijuteria, seja ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, pérolas, safiras, rubins, não interessa. Aleluia! Oricanta-labastai. E no luxo dos vestidos, mas no incorruptível, no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então o que é que adorna a mulher de Deus? Não é o uso de enfeites exteriores, não é o uso de joias de ouro, nem as pinturas, mas sim
a mansidão e a paz dentro do coração, que são virtudes do Espírito Santo. Isso é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Então é bem claro, estamos aqui provando, irmão, que isto é, estão sendo ensinadas heresias na internet, irmão, e nós não podemos ouvir. O nosso ouvido não é penico e concordar com as heresias. Não temos nada contra as pessoas, nem sequer estamos aqui citando nomes de pessoas. Infelizmente isto aqui é um pregador, mas há muitos pregadores que têm a mesma visão errada. Este, por acaso, em algumas pregações dele, prega contra algumas vaidades, algumas coisas, mas noutras já dá o cravo pela ferradura, já troca, neste caso aqui, já defende o uso de calça, defende que não é pela saia, a mulher pode usar a saia que quiser, não tem que usar saião, pode usar uma saia curta, não é? Por outras palavras, defende que pode usar brincos, porque isso aí não são pecados, na mente dele não são pecados, não é doutrina, ou seja, não é doutrina não usar. Aleluia, quer dizer que não tem que se ensinar isso como doutrina, não usem, podem usar, porque isso são apenas usos e costumes, e para ele os e costumes não têm nada a ver com doutrina, então ele está equivocado, que Deus o esclareça. Só que nós temos que ensinar o rebanho certo e saiam das falsas pregações da internet. Que vê uma irmã que está com um brinco e fala, está fora da doutrina, não sabe nem conhece Bíblia. Pronto, já provamos aqui que quem não conhece Bíblia é ele. Ou se conhece, ignora ou distorce, deliberadamente. Com que intenção? O Senhor o sabe. Que Deus o liberte. Mas reparem, irmão, nenhuma mulher que hoje é mulher, já passou por jovem, já passou por adolescente, por jovem, já passou por criança, já passou por bebê, nenhuma delas nasceu com brincos nas orelhas, com a orelha furada e brincos ou argolas. Porque quando Deus falou para Jacó, aleluia, para subir a Betel e para ali sacrificar e oferecer no altar em Betel, que quer dizer casa de Deus, fazer ali um alto ali e no altar de pedras sacrificar a Deus, disse, aleluia, Jacó disse para a sua família, tirai dentre vós os deuses estranhos, mudai as vossas vestes e purificai-vos. E eles, diz que entregaram os deuses estranhos e as argolas tinham nas orelhas e as enterraram junto ao carvalho de Tabor. Alabasterikai, quer dizer que não estavam em condições com vestes imorais, com ídolos, aleluia, e com argolas nas orelhas para ir adorar a Deus, para ir subir à casa de Deus para adorar a Deus. Não estavam em santidade. Deus não ia receber o seu sacrifício, aleluia. Está lá em Gênesis, irmão. Então quem é que não conhece Bíblia? Eu não sou. Isso não é doutrina, isso é costume. Mais uma vez a repetir, isso não é doutrina, é costume. Eu já provei. O apóstolo Paulo disse assim, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo é que ele vos chamou, sede depois vós também santos em tudo. Até nas roupas. Aquilo que ele diz que calça, brinco, saia, isso aí não é doutrina, mas é uso e costume. Até nisso tu tens de ser santo. Se fores igual ao mundo, igual às prostitutas, minha filha, tu vais para o inferno. Tu irás para o inferno, meu filho. Se andares igual a um mundano, com roupas imorais e indecentes, tu vais para o inferno. Se andares enfeitado, pintado, fantasiado. Qual é a criança que nasceu pintada? Ou com maquiagem? Halabaia-se, cuidado, irmão. O capeta está enganando muita gente. Aí pega um crente desse, vai lá para Guiné-Bissau, na África. Chega lá as irmãs da igreja no culto. Sabe como é que as irmãs da igreja andam no culto? De peito de fora. Agora o irmão diz, vai lá para a Guiné-Bissau, sabe como é que as irmãs vêm no culto de peito de fora? Glória a Deus. Aleluia. Eu pergunto, irmão, então vamos lá para os esquimós. Quer dizer que este pregador, se for para a Islândia, se for evangelizar mais a esposa dele e se ficar hospedado numa casa de um casal esquimó, eles vivem em íglos e eles têm um hábito que é a troca de casais. Para aquecer, para se aquecerem, não é? Quando vem visitante, trocam de casais. Quer dizer que o esquimó vai ficar com a mulher do pregador e o pregador vai ficar com a mulher do esquimó naquela noite. Então quer dizer que
Eu pergunto, quando uma cultura está errada, aleluia, muda-se a palavra ou a cultura? O que é que tem que mudar? Se eu chego à Guiné-Bissau e as mulheres andam com o peito fora, alabandorogon show, quando a Bíblia diz, alalai, suricantasnéria, rimpalabastéria, andalabai, aconselho que de mim, aleluia, rimpalabastéria, compres ouro, aleluia, purificado no fogo para que tenha riquezas, e colírio nos olhos para que vejas, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3,18. A palavra de Deus o que é mais forte? O costume da Guiné-Bissau, das mulheres, porque a Bíblia diz que os costumes dos povos são vaidade. E quem subir ao monte do Senhor, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Então, a Bíblia diz o quê? Vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições. Quer dizer, se eu chego numa nação e as mulheres andam nuas, eu vou... Então os índios agora, que foram evangelizados no Brasil, hoje até tem pregadores que são índios, será que eles pregam nus? Eles andavam nus e seminus, elas andavam nuas e seminuas. Mas aceitaram Jesus, vão continuar com os mesmos costumes, vão continuar a andar nus e vai tudo para o inferno também. Quer dizer que a pessoa que vai evangelizar também tem que se adaptar. Tem que se fazer missão transcultural. Então a pessoa que vai evangelizar índio, se é uma mulher, também tem que andar nua como as índias. Se ele é homem, tem que andar nu como os índios. Será que é isso? Temos que pecar junto com os pecadores? Temos que ser tolos ou fazermos de tolos? Fazer de tolos é uma coisa, ser tolos é outra coisa. Cuidado, irmão. Cuidado com este falso evangelho. Camarastéria sendo pregado. É muita heresia em pouco tempo. É muita heresia em pouco tempo, irmão. Ori canta lá mastéria. Irmão, quando a cultura está errada, quando a cultura é pecaminosa, quando as mulheres andam seminuas ou nuas ou fazem qualquer outra coisa que não agrada a Deus, quando uma moça numa tribo se prostitui com todos os homens, com todos os visitantes, vai se prostituir também, vai se deitar também com o pregador, porque todos têm que se deitar com ela. Eu vou concordar com cultura errada? O que é que se muda quando a cultura está errada de um povo? Quando os usos e costumes, quando os hábitos, quando as tradições estão errados, o que é que se muda? É a palavra de Deus para se adaptar à cultura? Ou é a cultura que tem que se adaptar à palavra de Deus? É a cultura que tem que ser transformada? É a cultura. Muda-se o que está errado, não a palavra não muda. E continuando aqui as asneiras deste pregador... Porque as prostitutas na cidade... Porque as prostitutas na cidade andam de camisa. Aí você vai chegar lá e vai falar o quê? Isso, a irmã, a prostituta. É que quando você não estuda missões transcultural... Amém? Isso é o problema, irmão. Como eu digo, é pecado fazer teologia, não. Toda a gente faz um pouco de teologia. O que é teologia? Estudas a Deus. Mas é pecado fazer um curso de teologia? Poderá ser. Depende. Neste caso tem heresia, porque a pessoa vai fazer missões transculturais e lá estão-te a dizer, o costume daquele povo é assim, olha, lá em Portugal, qual é o uso e costume de Portugal? Em Portugal é costume beber bebida alcoólica, vinho à refeição, um copo de vinho à refeição, faz bem ao coração, dizem os médicos. As pessoas bebem um copo de vinho à refeição, eu não bebo. É costume, quando está calor, mesmo os cristãos mundanos, não é, portugueses, beberem cerveja das igrejas mundanas, eu não bebo. Ribanagacha, é costume o cristão ter um time de futebol em Portugal, porque é uso e costume, é cultura portuguesa. É costume, então, no Brasil também o carnaval. Vamos fazer, então, um trio elétrico, vamos fazer aleluia. Vamos fazer, então, uma plataforma de carnaval de samba para Jesus. Então, o capeta está entrando com esta história das missões transculturais. Que nós temos que nos aculturar, ou seja, adaptar às culturas. Não. As culturas que estão em pecado, porque o mundo jaz no maligno, então todas as culturas estão em pecado, têm pecados, as culturas, ou seja, os costumes maus das culturas, os costumes pecaminosos, as culturas pecaminosas é que têm que ser transformadas pelo poder do Evangelho. E não o Evangelho tem que ser transformado pelo pecado das culturas, porque aí estamos a deturpar o Evangelho. Irmão, se eu vou pregar num local que as mulheres andam com os peitos de fora em topless, depois de aceitar a Jesus, elas vão deixar de andar em topless. Deus vai instruir elas na palavra. Aleluia, glória a Deus. Se eu vou num local, aleluia, em que tem índios e índias que andam nus, semelhantes ou tribos, lá em África, que também andam todos nus, ou só com uma tanguinha, depois de aceitar Jesus e conhecer a profundidade da palavra, eles vão deixar de andar nus, vão começar a cobrir a sua nudez e tampar as suas vergonhas. Aleluia. Ori canta lá, mastéria e anda lá vai. Quem tem que mudar, irmão, é o homem pecador. Quem tem que mudar é a tradição de um povo. Quem tem que mudar é a cultura de uma nação. E não o Evangelho ter que mudar para agradar
aleluia, a cultura pecaminosa de uma nação. Então, até aqui o Senhor falou, irmão, oh, glória a Deus, eu não me quero estender mais. Amém? Tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceitou hoje. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Então saiba que pintura e maquiagem, irmão, é algo desnecessário. Usufrui da beleza natural que Deus te deu. Mini saia, conforme colocam nas Barbies, shortinho, são roupas imorais, irmão. Aleluia. Pecados, aleluia. Calça na mulher, irmão, é travestismo, irmão. Deus não se agrada, aleluia. Oricanta la masteri anda la maia. Até que o Senhor falou, aleluia, amém. Então saibas disso. Jesus te ama e quer te salvar, amém. Até que o Senhor falou que Deus em Cristo te abençoe, amém. E que Deus liberta a todos. E que liberte também estes pregadores, que Deus alcance a mente deles, que eles venham a ver que está errado. Este tipo de pregação que eles aprenderam nos cursos de teologia deles, porque há cursos de teologia que são autênticos meios caminhos para o inferno. Estão ensinando heresias de perdição e doutrinas de demónios, mesmo que não se apercebam disso. Não adianta percorrer o céu e a terra, ou melhor, percorrer o mar, a terra e o mar para fazer um prosélito de um novo convertido e depois de havermos convertido aquela pessoa ganhada para Cristo, ensinar coisas que vão levar ela para o inferno. Tem gente que quando era ímpio não bebia bebida alcoólica, mas depois de aceitar a Cristo não bebia por um respeito. Quem sabe por um costume, por uma tradição até boa, porque nem todos os usos e costumes dos povos são maus. Quem sabe um costume da família dele, não beber bebida alcoólica. Arrimpa la masteria anda la baia. Uricanta la masteria anda la baia. Uricanta la masteria anda la baia. Toro managai. Como os descendentes de Zadok não bebiam vinho, nem bebida forte. Uricanta la masteria. Oh, glória a Deus. Quem queira diga glória. Quem sabe a pessoa, quando era ímpio, não tinha o costume de beber. Até era algo pessoal dele, não bebia. Mas depois veio para a igreja, o pastor diz, olha, um pouquinho não faz mal, Deus só quer o coração, isso não tem nada a ver. Ele vai beber, porque é o costume daquele pastor, um costume errado, é um pecado, é o costume daquela igreja. Aleluia. E ele vai perder a salvação. Então cuidado, irmão, com estas pregações na internet e fora da internet, nas igrejas, os itinerantes não têm compromisso com as ovelhas. Eles têm compromisso com o bolso deles, muitos deles, com a fama deles, com a imagem deles, mas não têm compromisso. Não estou a dizer que seja o caso deste aqui que falou, que não interessa discernir quem é, interessa aqui é discernir o que ele falou e não comer, porque muitos pregam coisas idênticas ou até piores do que ele pregou. E ele até é um pregador que prega muita coisa boa, mas aqui pregou coisa errada, irmão. E muita gente poderá se atrapalhar com este tipo de pregação, amém? Então fica atento. Já está a cair a palavra do Senhor. Jesus te ama.